Boa noite, crianças, boa noite, família. Como é bom cantarmos louvores ao Senhor. Agora nós vamos ter um momento muito especial, que é o momento da oração. E eu peço para aquelas casas que tem criança, que uma das crianças possa orar neste momento, e nas casas que não tem crianças, que um adulto possa clamar ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, principalmente ao coração das crianças. Vamos orar? Amém! Então, crianças, hoje nós vamos continuar estudando o fruto do Espírito. E nós vamos ler agora a palavra de Deus, o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Eu acho até que vocês já decoraram esses versículos, né, crianças? Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Crianças, hoje nós vamos falar sobre a fidelidade. O que é fidelidade? É uma característica de quem é fiel. Ser fiel é ser confiável, é ser uma pessoa honesta, alguém em quem a gente pode confiar. É uma pessoa que tem palavra, que cumpre as suas promessas. E também, crianças, fidelidade significa fé. Então, esta é uma característica do fruto do Espírito Santo de Deus que age em nossos corações para que nós possamos crer, para que nós possamos ter fé em Deus como Criador de todas as coisas, ter fé na Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Nós acreditamos que ela é a palavra de Deus, revelada por Deus, para nos conduzir, para nos mostrar como nós devemos andar, como nós devemos caminhar, e também para que a gente tenha fé e creia que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, essa característica do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a fidelidade, ela age em nós, tanto para que a gente creia, né, para que a gente tenha fé, quanto para que a gente seja servos fiéis àquilo que nós acreditamos. Então, nós somos fiéis àquilo que acreditamos e as outras pessoas reconhecem em nós pessoas confiáveis. Então, a fidelidade, ela age tanto para que a gente tenha fé, porque a gente, por nós mesmos, crianças, nós não teríamos fé, nós não acreditaríamos em Deus, porque o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa não faz essa ação. A gente não tem bondade em nós mesmos. Nós só quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus é que nós conseguimos, né? Que a gente recebe o Espírito Santo, a gente consegue ter esses aspectos do fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência e a fidelidade. Então, nós só cremos em Deus porque Ele age em nós. Nós só somos fiéis a Ele porque Ele age em nós. E na
Bíblia, crianças, nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que foram chamados para cumprir uma missão e cumpriram. Um exemplo disso é Moisés. Moisés, ele foi chamado desde o seu nascimento. Tudo foi conduzido por Deus. Moisés se tornou o profeta de Deus. Deus falava diretamente com ele e ele que falava com o povo. E Moisés passou por tantas coisas, né? Ele ficou desanimado muitas vezes na missão que ele tinha que cumprir, ele tinha que levar o povo, né? Ele libertou o povo ali do Egito para levar para a Terra Santa. E aí, nesse caminho, foi muito duro, muitas coisas aconteceram, né? Ele teve que prover alimento para o povo, teve que ouvir a murmuração, o pessoal falava, reclamava de tudo, e tudo reclamava para Moisés levar até Deus, e Deus responder e ter misericórdia. Muitas vezes Deus se irou contra o povo, né? E aí, mas a Bíblia fala, crianças, olha o que a Bíblia fala, lá em Hebreus 3, 1 e 2 fala assim, olha: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então a Bíblia fala que Moisés era fiel. E também lá em Números 12, que 11 e 12, que conta a história da murmuração do povo, quando Moisés se cansa, ele fala para Deus que ele está muito cansado daquele cargo que ele tinha, que só ele conduziu o povo, né? Só ele que era o profeta. E aí Deus designou 70 anciãos para que eles ajudassem Moisés. Então ele ia descer o espírito dele, né? Deus ia colocar o espírito dele ali nos 70 anciãos. E aí teve uma confusão lá, porque 2 deles não vieram, sabe? Lá para o local onde eles combinaram. Ficaram lá no arraial e lá Deus desceu o espírito sobre eles também. E eles profetizaram e aí deu aquela confusão. E Moisés tendo que administrar tudo isso. Ele também teve que administrar Miriam e Arão contra ele, né? Eles eram família dele, eles se viraram contra ele. Mas no versículo 7 do capítulo 12 fala assim, Deus falando: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então Moisés é um exemplo de fidelidade. Deus deu uma missão para ele e ele foi cumprindo aquela missão que Deus tinha para ele, né? E ele foi fiel. Outro exemplo de fidelidade de um homem, né, que tem um registro aqui na palavra de Deus foi José. Vocês lembram, crianças, que José foi vendido pelos irmãos, né? E ele chegou até a casa de Potifar. E aí ele foi um administrador fiel, ele cuidou de tudo, até que ele foi preso injustamente, porque a mulher de Potifar acusou ele de uma coisa que ele não tinha feito. E aí ele foi preso, ficou na prisão, até que ele revelou, né, ele interpretou o sonho lá do copeiro, do rei, né? E aí, só que o copeiro esqueceu dele quando ele saiu lá da prisão. E Faraó, depois de 2 anos, né, Faraó teve um sonho e aí o copeiro se lembrou de José e até que, né, ele interpretou o sonho de Faraó e ele foi constituído governador do Egito. Então ele foi fiel, mesmo passando por prisões injustas, né, por uma prisão injusta, mesmo sendo vendido tão novo pelos irmãos, ele amou a Deus e foi fiel a Deus até, né, em todas as coisas, a Bíblia fala. Outros homens também, e mulheres, né, Ruth, Samuel, Daniel, Jeremias, Paulo, né, e tantos outros homens e mulheres que foram fiéis a Deus. Mas, crianças,
O maior exemplo de fidelidade que nós encontramos na palavra de Deus, sabem quem é? É Jesus. Jesus, ele foi fiel à tarefa que ele veio realizar aqui no mundo. Ele cumpriu a vontade do Pai. Ele concluiu o trabalho do qual ele foi designado, apesar das tentações, de obstáculos, né? Jesus, ele veio para uma missão. Deus enviou o seu Filho para que ele morresse na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. E Jesus, ele cumpriu essa tarefa. Ele veio, ele ensinou, ele fez tudo em nome de Deus, né? Ele não pecou porque ele era Deus, mas ele teve todas as tentações, todas as adversidades, né, que a gente tem no dia a dia. E aí, crianças, lá em João 17,4, sabe o que fala? Jesus, ele mesmo fala assim: eu te glorifiquei na terra, consumando o que me confiaste para fazer. Então, Jesus, ele é o maior exemplo de servo fiel. Ele cumpriu aquilo que ele veio fazer na terra. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou, né, crianças? E hoje ele está lá no céu com Deus intercedendo por nós. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. E quando nós reconhecemos, crianças, que Jesus se sacrificou na cruz, porque nós somos pecadores e estávamos distantes de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus e nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. E aí, esse fruto do Espírito, ele começa a gerar em nós mudamos o nosso caráter. Nós sentimos alegria, sentimos paz, temos paciência, somos amáveis, somos bondosos e somos fiéis à palavra de Deus, fiéis ao cumprimento, né, dos mandamentos de Deus, somos fiéis em cumprir também a missão que Ele nos deixou. E qual foi a missão que Jesus nos deixou? Nós temos que falar de Jesus para os nossos amiguinhos. Nós estamos aqui, crianças, com uma missão também de nós fazermos outras pessoas conhecerem Jesus até que Ele volte. Então nós temos que agir de forma diferente. Nós precisamos continuar a obra que Jesus fez aqui na terra. Então nós precisamos cumprir os mandamentos, precisamos falar de Jesus para os nossos amiguinhos e precisamos nos fortalecer todos os dias da palavra de Deus para que a gente possa ter esse conhecimento, né, que o Espírito Santo dele possa dar o conhecimento para que a gente possa falar para os nossos amiguinhos da palavra de Deus. Crianças, fidelidade é nós sabermos em quem nós cremos, nós sabemos quem nós amamos o Senhor Jesus sobre todas as coisas e nós cumprimos a missão de Deus. Nós falamos de Jesus às outras pessoas. Nós temos uma missão aqui. E que o fruto do Espírito gera em nós, ele nos capacita a fazer todas essas coisas, a ser diferentes no mundo onde todos são iguais. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós temos Jesus como Senhor e Salvador. E nós temos aqui também, como Jesus veio com a missão, também nós temos uma missão. Então, que nós possamos ser fiéis à palavra de Deus, fiéis no cumprimento dos 10 mandamentos, fiéis na missão de falar de Jesus para os nossos amiguinhos. E que nós possamos também ter essa fé de que Jesus é o nosso Salvador e ter a fé de que Deus é o Criador de todas as coisas e que a palavra dele é a Bíblia, é a única verdade de fé e de prática que nós temos aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus os abençoe. Amém?